Boa tarde a todos. É uma responsabilidade muito grande, né? Uma mesa desse porte, com essa plateia, ser o primeiro a falar. Mas vamos lá. Eu queria também anunciar a presença do poeta e ator Eduardo Tornag, que veio prestigiar o evento. É bom estar entre juízes e artistas, né? A gente equilibra um pouco o jogo. Pô. Mas eu acho que esse evento é muito importante. Esses encontros são muito importantes, são fundamentais diante dos últimos acontecimentos do país. Eu faço parte daqueles que se refugiou numa bolha e tenho participado pouco dos grandes debates, até por conta do que o desembargador falou, da agressividade que ocupa o espaço das redes. Nas redes, as pessoas não trocam opinião, as pessoas se agridem, as pessoas invadem a tua página para falar coisas que você não concorda e que não me custa nada ouvir, mas não da forma agressiva como vem sendo colocado. Então, eu fujo desses debates e tenho vivido na minha bolha. E uma tarde plural como essa, ela é fundamental para restabelecer esse espaço muito rico que é o debate. Eu terminei recentemente um filme chamado Dedo na Ferida, no qual eu discuto a questão do sistema financeiro internacional, que eu acho que é o grande vencedor dessa guerra que a gente vive hoje. Tudo hoje é voltado para o sistema financeiro, né? As outras atividades, o capitalismo produtivo está em desuso, a produção, o emprego, nada disso. A renda não se discute, o que se discute é onde melhor aplicar seus recursos. E o capital financeiro é o grande vencedor. Eu fiz um filme sobre isso, mostrei a vida de um trabalhador que mora na Baixada Fluminense, na Baixada do Rio de Janeiro, em Japeri, e todo dia pega um trem para ir para Copacabana. Ele é podólogo, e ele leva dentro do trem o tempo que a gente leva assistindo um filme, 1h30. E 1h30 para vir, 1h30 para voltar. E eu quis contar a vida dele nessas circunstâncias. E entrevistei o ex-ministro da Economia, grego, Yannis Varoufakis, que falou exatamente o que o senhor falou, da erzegoria, o direito de ser escutado. Ele não discute o direito de falar, ele discute o direito das pessoas serem escutadas. E essa é a principal questão que a gente vive hoje. Todo mundo tem muitas opiniões e nenhum ouvido. Então, os diálogos não se estabelecem. Numa noite como essa, a gente pode restabelecer esse diálogo. Eu sou de uma geração que vivi desde a minha juventude muitos momentos de censura. Eu li, como todo mundo daquela geração, Stanislau Ponte Preta, né, que fez o FEBEAPA, que foi a crítica mais bem-humorada e inteligente dos tempos da ditadura. E ele começa o livro, num dos primeiros tópicos que ele descreve, foi uma censura a um teatro, onde a polícia cercou o teatro, não só para prender os atores, mas para prender o autor, um tal de Sófocles. Conheço bem esse Sófocles, amigão meu. E então eu fui criado nessa geração que enfrentou o golpe militar
Eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei, vi os soldados marchando na rua, vi Copacabana ocupada pelos soldados que saíram do forte de Copacabana, vivi muitas cenas de repressão, inclusive na escola, uma professora sendo expulsa, acusada de comunista. E a primeira reação que surgiu naquele momento da ditadura, na medida em que tinha havido cassação de deputados, cassação, os sindicatos fechados, a União Nacional de Estudantes fechada, os partidos políticos enclausurados, as primeiras reações à ditadura vieram dos jornalistas e dos artistas. E aí vieram as crônicas do Sérgio Porto, Carlos Heitor Coni, Márcio Moreira Alves. Surgiu uma geração nova ali de escritores que reagiu ao golpe de 64. A grande vítima foi o jornal Correio da Manhã, que foi fechado, mas se reagiu ao golpe. Eu aprendi com eles a importância da arte. Perto da minha casa ficava o Teatro Opinião, que era feito por egressos do movimento estudantil, do CPC da UNE. Era o Ferreira Goulart, era o Vianinha, toda aquela turma que saiu do CPC e que fundou um teatro de resistência. Assisti o Teatro Oficina, que era de São Paulo, mas as peças absolutamente libertárias da Oficina, com Italanandi, Renato Borg, sob a direção de Celso Martins Correia, né? E pude ver Galileu Galilei, vi o Rei da Vela, vi o Roda Viva, e eu vi como a arte é fundamental nessa onda de resistência, né? Então eu aprendi que a segunda censura que existia em relação à arte não era apenas a censura política, era também a censura econômica. E eu vi como meus companheiros de cinema que começavam naquele momento, começava com Glauber, com Deus e o Diabo, em 64, Joaquim Pedro, Leon Ishman, começaram a ter dificuldades para produzir os filmes deles, porque eles não tinham recursos para fazer. E como eles fizeram para driblar a segunda censura que existe, que a gente não discute muito, que é a censura econômica, e que faz parte do jogo fundamental da censura. E é dessa censura que eu queria falar hoje, porque nós, na verdade, como foi dito, vivemos um momento de efervescência democrática, libertária. A censura em si, ela é muito difícil, porque a sociedade brasileira não está disposta a tolerá-la, mas nós entramos no caminho da censura econômica. Todas as empresas estatais que produziam arte e cultura, que apoiaram a arte e cultura, foram imediatamente obrigados pelo atual governo a parar de produzir filmes, eventos, peças de teatro, mostras, exposições. E assim, a Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, foram cerceados no direito que eles têm de produzir e incentivar a cultura. Então, quando a gente discute hoje censura nunca mais, a gente tem que saber que a gente está, de uma certa maneira, convivendo com uma certa censura contra a qual a gente também tem que se revoltar, porque são bens públicos, são órgãos públicos que não pertencem a grupos políticos, e antes nunca tinha havido nenhum tipo de censura, nenhum tipo de direcionamento político ou ideológico na produção cultural desses eventos. O Centro Cultural Banco do Brasil era um evento plural, era um espaço plural de todas as artes, todos os artistas, e agora não existe mais, não estão proibidos de produzir. Isso daí é um crime contra a população, é um crime contra a cultura e contra a arte. Então, a luta continua. Não temos que
considerar que já somos vencedores, porque não somos. Existe esse tipo de censura. E eu estou terminando de fazer um filme agora, já sobre Carlos Zéfiro, que os mais novos nem sabem quem é, mas os mais velhos se lembrarão, que eram os catecismos, as historinhas pornográficas com a qual a minha geração foi educada sexualmente. Porque na minha época não havia educação sexual nas escolas. As pessoas não sabiam nada de sexo. O sexo era um tabu na família, muito difícil de ser discutido na mesa de jantar. Então era o Zéfiro o nosso professor. Eu estou fazendo um filme sobre ele, ele é um pornógrafo, e a gente tem que vê-lo hoje com os olhos em que ele foi produzido e não censurado pelo olhar de hoje, e a gente tem que discutir o direito de conhecer essa arte daquela época. Então, eu estou produzindo ele por um canal alternativo, muito bom, um canal curta, mas nós descobrimos que a lei que regula a censura, se você mostrar os quadrinhos do Zéfiro, tal qual eles foram desenhados, o programa vai ser taxado de 18 anos. E ele não passa na televisão sem que o espectador coloque o código, seu código no canal que ele quer assistir. Ou seja, vai perder o começo do filme porque as pessoas não têm condição porque existe uma certa forma de controle da informação. Então, são assuntos que eu trago para a gente debater e entender que a luta contra a censura, de alguma maneira, ela continua. Quem me representa a partir de agora é André Beltrão, que vai falar tudo que eu penso e eu não expressei.